Irmãos, eu não sei se vocês lembram, mas eu já mencionei a história de um palestrante no grupo do AA, dos Alcoólicos Anônimos. O palestrante vai à frente no momento que lhe é dada a oportunidade, e então ele, a fim de ilustrar aquilo que ele gostaria de dizer, ele pega 2 copos, um com água e outro com álcool, e ali ele põe um inseto em cada um dos copos, o copo com água e o copo com álcool. E ali ele espera um tempo para que os presentes, os participantes ali do grupo, observem, e o que sucede logo depois disso é que o inseto que estava dentro do copo com água se debateu e por fim acabou por conseguindo sair do copo. Mas o inseto, que por sua vez estava no copo com álcool, se debateu de igual forma, mas em debatendo-se, ele não conseguiu se livrar ali daquele copo, e ali aquele inseto morreu ali naquele copo com álcool. E então o palestrante se vira para os seus ouvintes ali, para aquele grupo, e pergunta para a audiência: vocês entenderam a lição? E de imediato um dos presentes levanta as mãos e diz com muita convicção: sim, nós entendemos. Quem bebe álcool não tem verme. Vocês não entenderam, né, gente? Por que eu estou contando essa historinha? Bem clichê. Porque essa história me faz lembrar o quanto que a gente tem dificuldade para entender determinadas coisas de Deus. Muito simples. E que às vezes a nossa compreensão ela está muito determinada pelos anseios, pelos desejos do nosso coração. A gente às vezes enxerga o que a gente quer enxergar e a gente deixa de enxergar aquilo que a gente não quer enxergar. E quando eu me proponho falar dos encontros de Jesus, porque esse é um tema no Evangelho de João muito presente, onde João trata muito dessa temática da compreensão acerca da mensagem de Jesus. Essa incompreensão, ela é muito presente nos diálogos de Jesus com determinadas figuras aqui no Evangelho, segundo o relato do apóstolo João. E é interessante porque quando a gente olha para alguns desses diálogos, a gente consegue perceber muitas vezes as nossas falas e os nossos questionamentos nas vozes e nos lábios daqueles que conversavam com Jesus. Todo mundo, sem exceção alguma, tem os seus questionamentos, tem as suas perguntas, tem os seus dilemas, tem os seus porquês, tem os anseios da alma, tem os desejos, tem os seus planos, tem os seus projetos, tem as suas incompreensões no que concerne as coisas da vida. Seja da fé, seja do trabalho, seja no ambiente familiar. O fato é que quando a gente olha para esses encontros de Jesus, a gente percebe essa dificuldade de se entender aquilo que Jesus veio para ensinar. E esse primeiro diálogo, esse encontro de Jesus com Nicodemos, é um diálogo maravilhoso. Nicodemos, e a impressão que eu tenho é que Nicodemos parece ser um homem meio dividido. Ele parece que bate no coração dele uma certa admiração, um desejo, um anseio da alma por entender quem é esse homem? Quem é esse homem que faz sinais? Quem é esse que fala de um jeito que ninguém fala? E o que se sucede nesse diálogo é que nos dá a parecer que a Nicodemos, a Bíblia nos informa que ele era um fariseu, ele era um judeu e um fariseu, e certamente ele conhecia a Escritura. Então, de repente, quando ele se depara com Jesus, ele tem os seus questionamentos. E para mim,
a vida de Nicodemos, de alguma forma, reflete a vida de tanta gente que anda pelas igrejas aí fora. O tema que eu pensei para a minha mensagem hoje à noite é tão perto e tão longe. Tem tanta gente que está tão perto, mas que ainda assim está tão longe. Tem tanta gente que sabe tanta coisa, mas ainda assim não compreendeu nada. Tão perto e tão longe. Quais são as lições? E por que Nicodemos é esse homem que prefigura essa verdade? Primeiro, porque ele conhece a lei e não conhece o evangelho. Se você olhar no versículo 1, então a informação que eu já dei para você é que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Essa é uma informação muito importante. Lá no versículo 10, Jesus se refere a ele dizendo: tu és mestre em Israel, e ainda assim não sabes essas coisas. Algumas informações, para que a gente entenda quem é esse homem. Primeiro, você precisa entender o que era um fariseu. Irmãos, na época de Jesus, quando Jesus, ali no primeiro século da nossa era cristã, Jesus começa o seu ministério em uma Palestina tomada e subjugada por Roma, e a gente tinha alguns partidos judaicos. Talvez o mais próximo que pode talvez chegar à nossa realidade é que tinham algumas denominações judaicas, digamos assim, alguns partidos, e esses partidos judaicos tinham a sua particularidade. A gente tinha os fariseus, a gente tinha os saduceus, por exemplo, a gente tinha os zelotes. Eles às vezes divergiam quanto àquilo que eles criam, na sua interpretação. Por exemplo, os fariseus criam na ressurreição, os saduceus, por sua vez, não criam na ressurreição. Os zelotes, por sua vez, era um partido judaico muito mais agressivo e desejoso de se livrar de Roma pela força da revolução. E, enfim, o fato é que a Bíblia diz que Nicodemos era um fariseu, ele era um dos principais dos judeus. Ou seja, porque ele era um fariseu, certamente esse homem era um conhecedor da lei. Esse homem foi criado, disciplinado, ensinado debaixo da Torá, que é ensinada, que é lida, que é relida, que é decorada, que é falada novamente, que é inculcada. Esse homem conhecia a lei e os profetas. A Bíblia daquela época, ou seja, o Antigo Testamento, a Bíblia judaica naquele momento, certamente Nicodemos conhecia. Nicodemos, a Bíblia diz que ele era dos principais dos judeus, ele era um mestre. Possível menção ao Sinédrio. Talvez você se lembre desse nome, Sinédrio, quando você vai lá para os relatos da paixão de Cristo. O Sinédrio era uma espécie de alta corte judaica. É uma espécie de STF judeu. Tá? Ali no Sinédrio é onde participava as figuras principais da sociedade. Você tinha ali, por exemplo, nessa alta corte, chefes religiosos, que também você vai ver a Bíblia chamando-os de anciãos. Você vai ver sacerdotes. E normalmente, quando você olha lá para a paixão de Cristo, você vai ver Anás e Caifás, porque quando um sacerdote, ele terminava, digamos assim, ele aposentava, ele jubilava, o outro sacerdote tomava conta do trabalho, mas ele ainda tinha parte e voto e voz no Sinédrio. E você vai ver ali professores da lei. O fato é que Nicodemos, em suma, e a gente pode dizer que ele era um homem extremamente respeitado da sua época. Do ponto de vista religioso, ele era um homem extremamente respeitado, porque ele fazia parte, ele era um fariseu de linhagem, enfim, de linhagem teológica nobre. Ele era um mestre e ele era um dos principais desses judeus. Ele certamente tinha assento ali no Sinédrio. E quando esse homem se aproxima de Jesus, está claro o seu interesse. Há alguma coisa dentro desse coração que o leva a Jesus. E quando ele chega a Jesus, no versículo 2, ele trata a Jesus com respeito, com deferência. Ele chama Jesus de mestre, de rabi. E ele diz para Jesus: o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. E parece que Nicodemos não
não desconsidera, ele não é capaz de desconsiderar, diferente da maioria dos seus colegas fariseus, ou do grupo ali do Sinédrio, ele não consegue se desvencilhar do fato de que esse homem é diferente. Ele faz milagres, ele opera sinais, e a gente ainda está aqui no comecinho do Evangelho de João. Você vai ver os únicos relatos aqui, é Jesus em Caná da Galileia, Jesus no templo, revirando a mesa dos cambistas que exploravam as pessoas pobres que migravam para o templo para oferecer as suas ofertas nas épocas das festas que ali eram oferecidas, e o povo se reunia no templo. O fato é que Jesus vai direto ao ponto. Jesus diz para ele no versículo 3, gente, Jesus é pontual. E eu acho interessante a resposta de Jesus, sabe por quê? Porque ele chama sempre você para uma conversa muito mais séria. Vem cá. Eu me lembro daquele rapaz que desceram, um paralítico. Vocês lembram do paralítico que os amigos desceram lá numa maca, 4 amigos juntaram, tiraram o telhado e desceram aquele paralítico. E Jesus então diz para ele, está perdoado os teus pecados. Eu fico imaginando na cabeça do paralítico, sim, mas eu queria andar, né? Mas Jesus sabe que Jesus cura, mas há algo mais profundo, há uma cura muito mais profunda que aquele rapaz precisava, é a cura da alma. E agora Jesus chega diante de Nicodemos e diz, em verdade eu vos digo que se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Nicodemos Nicodemos é exatamente o rapaz do grupo do AA. Quem bebe álcool não tem verme. A incompreensão é total. Senhor, mas vocês lembram daquele, eu acho que era aquele desenho maravilhoso, o Fantástico Mundo de Bob, né? Era uma criança que tudo se falava, ele imaginava da forma mais concreta possível, né? Era assim que ele imaginava as coisas. E aqui Nicodemos está dizendo, Senhor, mas como é possível um homem já velho nascer de novo? Porventura a gente pode voltar para o ventre materno pela segunda vez? Claro que não, e as mães dizem amém por isso. Não é disso que eu estou falando. E Jesus é direto de novo, a resposta é quase que igual. Quase que igual. E aí você vai ver isso lá no versículo 5. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admire de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Irmãos, o que Jesus está convidando Nicodemos é para ele entender algo muito maior. E sabe o que me chama a atenção? É que muito embora Jesus usa muito esse linguajar, água, espírito, nascer de novo. Irmãos, preste atenção. Talvez para mim e para você, um leitor do Ocidente, de cultura não judaica, essa linguagem pode parecer estranha. Mas não para um judeu fariseu criado, estudando, lendo e decorando as Escrituras. Porque a Bíblia está repleta, o Antigo Testamento está repleto dessas imagens. Isaías 32:15 diz, até que se derrame sobre vós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. Isaías 44:3, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Ou mais direto ainda, Ezequiel 36:25-27, então aspergirei água pura sobre vós e ficareis
purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei, dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. O que esses profetas estão falando é sobre novo nascimento. Entende uma coisa? Não é possível você ler o Antigo Testamento se você não enxergar Jesus. Porque todos os profetas estão apontando para um dia daquele que era o Messias aguardado e esperado, daquele que era a esperança de Israel e de todos os povos. E é por isso que ele estava tão perto e tão longe, porque muito embora ele conhecesse as Escrituras, ele não conseguia enxergar o que era o Evangelho. E sabe o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa nova de Deus. Mas uma boa nova que te traz uma dura informação, e eu já disse isso aqui. O Evangelho é o que diz para mim e para você que eu e você somos mais pecadores do que a gente pode admitir, mas que a gente é mais amado do que a gente pode imaginar. O Evangelho é a boa nova de Deus, que diz para mim e para você que eu preciso de um Salvador. E que por mais legal, bonzinho, bacana, certinho, leitor da Bíblia, frequentador de igreja, doador de dízimo e de oferta, professor de escola dominical, seja o que for, se você não nascer de novo, você não verá o reino de Deus. Tão perto e tão longe. Nicodemos entendia e conhecia as Escrituras, mas não conhecia o Evangelho de Deus. Isso me leva ao meu segundo ponto. Ele era religioso, mas ele não nasceu de novo. Irmãos, Nicodemos me parece um homem bem intencionado. Diferente de outros judeus que chegam a Jesus com pegadinhas, né? Tentando pressionar Jesus, tentando botar Jesus em situações difíceis. Senhor, é lícito dar tributo a Roma? Sabe, sempre elaborando questões com o intuito de pegar Jesus no menor vacilo, a fim de que eles tivessem ali um motivo para acusar o mestre. Não, Nicodemos parece que vai de coração aberto, mas o que nos dá a entender que ele não passava de um homem cumpridor de obrigações religiosas, provavelmente ia com muita frequência à sinagoga, era um mestre, opinava sobre questões legais e questões religiosas, era influente na sua comunidade, mas ele precisava nascer de novo. É possível que o seu status social, e gente, presta bem atenção nisso. Eu acho que, às vezes, ou na maioria das vezes, é muito difícil a gente entender que a gente precisa de um Salvador. Porque, normalmente, você tem aí a impressão de que há algo de muito bom em você, que pode garantir você um lugarzinho no céu. Nicodemos talvez fosse tomado por essa perspectiva, mas ele não conseguia olhar para dentro de si, porque o seu olhar estava muito enviesado e muito maculado, ou muito tomado pela sua própria diligência, pela sua dedicação, disciplina. Mas presta atenção, o que Jesus está falando é sobre nascer de novo. E nascer de novo é experimentar o lavar regenerador do Espírito Santo. Regeneração é uma outra palavra para nascer de novo.
Mas essa ação, ela é exclusivamente soberana de Deus, porque o Espírito sopra onde quer. E o que Jesus está dizendo é: você precisa nascer de novo. E isso serve para mim, e isso serve para você. Sem novo nascimento, não há salvação. E sem salvação, há condenação. É isso que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia nos informa. Eu acredito que a gente lida com dois perigos muito graves. O primeiro perigo somos nós, pastores e líderes da igreja. E eu diria que esse é o perigo da gente se acostumar com o sagrado. Eu lido com isso todo dia. Eu tenho que pregar, eu tenho que orar, eu tenho que ensinar a Bíblia, eu tenho que vir à escola dominical. A gente participa da vida das pessoas, a gente faz oração em velório, aniversário de criança, batismo. E às vezes eu tenho muito medo de que a gente, aos poucos, que vá se acostumando, a gente perde um pouco daquele senso de beleza, de maravilha. Sabe aquele olhar infantil? Eu me lembro das minhas meninas ainda muito pequenininhas, né? Bastava aparecer uma borboleta, que já era o deleite supremo. Sabe aquele olhar assim, simples e singelo, e aquele olhar sem maldade alguma. Eu temo que, com o dia a dia da nossa lide sacra, da nossa lide religiosa, eu tenho muito medo que a gente se torne profissional da palavra. Esse é o termo que eu uso, e eu já orei a Deus dizendo assim: não me deixa tornar um profissional da palavra. Sabe por quê, gente? Porque eu tenho que pregar aqui todo domingo, e eu sou tão formatado por esse negócio, que quando eu vou fazer a minha devocional e eu olho a Bíblia, de cara começa a saltar 3 pontos, né? Quais os 3 pontos? Não quero pensar agora o que eu vou pregar, eu não quero pensar o que eu vou... Eu quero que o Senhor fale comigo, porque eu sou ovelha do bom pastor. Mas a gente corre esse perigo, você corre esse perigo de se acostumar com essa liturgia sagrada. Você vem, você canta, você oferta, mas isso é apenas você lavar um pouco de consciência para você aguentar viver a sua semana que se segue. Mas há um outro grande perigo, talvez um perigo muito maior e pior. É o perigo daqueles que acham que porque vão à igreja, porque são bons cidadãos, você pode garantir um lugar no céu. Irmãos, eu temo, na verdade, não por dúvida, eu tenho muito pesar pelo fato de que há milhares de pessoas que frequentam igreja, que cantam na igreja, que gostam da atmosfera da igreja, que apreciam as amizades da igreja, mas que não experimentaram um novo nascimento. Estão quase que convictas disso. Vira e mexe eu tenho essa experiência de alguém descobrir que eu sou pastor, né? Já contei algumas para vocês. Essa semana eu fui para a academia do meu prédio fazer um supino pastoral e um bíceps pastoral. Sexta-feira de manhã, tranquilo, minha folga. Eu falei, vou lá puxar um ferro pastoral. E aí, quando eu cheguei, tinha uma irmã da igreja, uma irmã da primeira igreja de Taguatinga. Ela é minha vizinha, ela mora no bloco de frente. E ela estava lá fazendo exercício. Assim que eu cheguei, ela olhou para mim. Ô, pastor, tudo bem, pastor? Como vai, pastor? Aí tinha um camarada lá. Aí logo ele já olhou para mim, né? Aí eu já pensei, lá vem. Ou ele vai gostar,
ou ele vai me denunciar. Aí ele falou assim, e aí logo ele ligou no automático o vocabulário evangeliquez. Irmão! Eu pensei, irmão? Então, você é pastor da onde? Eu falei, lá da Quarta Igreja, presbitério de Taguatinga. Onde fica? Eu falei, é difícil de achar, mas está QNJ 8. Poxa, que legal, irmão e tal, na paz, na bênção. E aí, depois eu comentando com a Dani, eu fiquei bem surpreso, sabe por quê? Porque o cara xinga, o cara tem uma boca porca, o cara é estúpido e grosso com as pessoas. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Como é que é? E ele me convidou para ir para a igreja dele, eu pensei, não vou, é mesmo. Mas eu não tive coragem de dizer isso não, mas fiz aquela cara de paisagem. Sabe por quê? Porque eu imagino que em boa parte de tantas igrejas tem um monte de gente indo e não ouve o evangelho e o cara está achando que ele é um cristão, quando no fim Jesus está olhando para ele e está dizendo, você precisa nascer de novo. Mark Driscoll disse o seguinte, você pode até ter sido batizado na igreja, criado na igreja, servido na igreja, pode ser até que tenha se casado na igreja, morrido na igreja, ter sido velado na igreja e acordar no inferno, caso esteja meramente na igreja e não em Cristo. Deixa eu dizer uma coisa muito séria para você, muito séria. A gente não acha legal falar de céu e inferno, é verdade. Mas a Bíblia fala. E Jesus foi quem mais falou nos evangelhos sobre um lugar de choro e de ranger de dentes. Um lugar de morte eterna. Um lugar de condenação. E se você não nascer de novo, é para lá que você vai. É. E aí você pode questionar, achar que como é que pode um Deus de amor, ele é Deus de amor. E eu já vou te falar do amor de Deus. Mas ele é um Deus justo, que pune o erro. Então, quando eu olho para a Câmara dos Deputados, bancada evangélica, eu fico pensando, está faltando novo nascimento. Quando eu olho para aquele rapaz, eu fico pensando, está faltando novo nascimento. Quando eu fico pensando para milhares de pessoas que dizem professar o nome de Jesus, mas cujas vidas vão na contramão do evangelho, eu penso comigo, está faltando novo nascimento. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. E eu preciso te alertar disso, porque a Bíblia assim o diz, e eu assim o creio. O Senhor Jesus disse que no juízo, muitos chegarão diante do Senhor, talvez como Nicodemos, e vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome expelimos demônios. Senhor, Senhor, em teu nome curamos. E o que eles vão ouvir é um sonoro, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Apartai-vos de mim. Portanto, eu quero que você avalie o seu coração. Você avalie profundamente, sinceramente, seriamente e rapidamente o seu coração. Porque de fato é isso que a Bíblia diz. Mas eu quero terminar dizendo o seguinte. Nicodemos admira Cristo, mas não se rende a Ele. Gente, no Evangelho de João, talvez te passe a despercebido, Nicodemos é citado apenas 3 vezes no Evangelho de João. Apenas 3 vezes. E quando a gente olha o que a Bíblia diz, os relatos acerca da vida de Nicodemos, a gente tem indícios para pensar que ele de fato era apenas um admirador de Jesus. Pelo menos até o momento do relato bíblico do Evangelho de João. Por que eu digo isso? Dá uma olhada no capítulo 2 do Evangelho de João. Capítulo 2, você vai ver as bodas de Caná,
Logo em seguida você vai ver o relato de Jesus purificando o templo, eu já mencionei isso aqui. Ou seja, as festas judaicas, as grandes festas, a Páscoa, por exemplo, é uma delas, festa dos tabernáculos, etc. Havia uma grande migração para Jerusalém e as pessoas lotavam os templos. E o que aconteceu aqui é que tinha muita gente que se aproveitava daquelas famílias pobres e elas eram cambistas ali, trocavam moedas, enfim, mas elas acabavam explorando aquela gente pobre. Jesus então está bem no início do seu ministério, a gente não sabe se algo mais aconteceu. O fato é que no versículo 23 em diante, olha o que a Bíblia diz: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. A Bíblia está dizendo, ou seja, Jesus já tinha começado o seu ministério, muita gente creu que ele era o Messias, mas olha o que diz o versículo 24. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque Jesus os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Muita gente dizendo assim, eu creio. Mas o pior é quando Jesus diz para você, eu não creio em você. Seu coração ainda não é meu. E agora entra o relato de Nicodemos. Há um outro relato, por exemplo, que a gente encontra aqui de Nicodemos, isso você vai ver lá no capítulo 7 de João. O ministério de Jesus já seguia, e as pessoas, Jesus já era figura conhecida, questionada, buscada, procurada. Jesus levantava essas diversas emoções, gente que cria, gente que não cria, gente que amava, gente que odiava, e você vai ver o que se segue é o relato de que já estão falando acerca da morte e do plano para matar Jesus. Essa gente já está irritada, o sinédrio já está se reunindo para planejar como é que vai ser. E aí lá no capítulo 7, versículos 50 e 51, a figura de Nicodemos aparece de novo, porque o que dá a entender é que os fariseus aqui, os sacerdotes, esperavam que alguns oficiais, alguns guardas, já trouxessem a Jesus para ele, mas eles voltam dizendo, olha, esse homem é diferente. E aí então eles são questionados, será que vocês também estão crendo nele? E aí aparece Nicodemos defendendo a Jesus. Versículos 50 e 51, Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Nicodemos dá um passo à frente e defende a Senhor Jesus. É isso que ele faz. E aí então a gente tem um último relato, onde aparece de novo essa figura de Nicodemos. Está lá no capítulo 19 do Evangelho de João. Jesus já havia, digamos assim, quase que encerrado o seu ministério terreno, já sofrera o martírio doloroso da cruz, a violência desumana e demoníaca, o escárnio, os cuspes, a blasfêmia, e o Senhor Jesus havia morrido. E o seu corpo, como cena de horror, ainda pendurado no madeiro como homem maldito, aparece um homem chamado José de Arimateia, lá no versículo 38 do capítulo 19. E assim a Bíblia diz, depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. E então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus, e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi, levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado,
havia um jardim e neste um sepulcro novo, o qual ninguém tinha sido posto ainda. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Eis que aparece Nicodemos de novo, do lado de um amigo que se envergonhava de assumir o seu compromisso com Jesus. Não mais procurou, não o seguiu, mas agora que Jesus morreu, ele leva um perfuminho para passar no corpo de Jesus. Sabe o que me chama a atenção? Em alguns velórios, eu já fui em muitos, às vezes, ou corriqueiramente, as pessoas mais chorosas nos velórios são as que mais se sentem culpadas. Dor, remorso, vergonha. Muita gente que nunca cuidou daquele que estava do lado. E agora que morreu, a culpa avassala o coração. E agora vai lá Nicodemos, que quando procurou Jesus foi bem de noitinha, possivelmente para ninguém perceber. E agora ele vai junto com José de Arimateia e diz: eu tenho um perfuminho aqui para passar no corpo de Jesus. Irmãos, eu quero que você entenda uma coisa, a gente já vai encerrar. O islamismo olha para Jesus como um grande profeta. Allan Kardec o reconhece como um espírito iluminado, elevado. Gandhi o via como um grande mestre, pacificador. Lendo o Sermão do Monte, traçou aí a sua tática de luta pacifista na libertação da Índia. Alguns o veem como um revolucionário. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você não entender que Ele é o Salvador e não se render aos seus pés, você ainda está condenado. Olha o que C.S. Lewis diz aqui. Ele diz assim: estou pronto para aceitar que Jesus era um grande mestre de moral, mas não o aceito na sua prerrogativa de ser Deus. Um homem que fosse só um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre moral. Ou seria um louco, em pé de igualdade com quem diz ser um ovo cozido, ou seria um demônio. Cada um de nós tem que optar por uma das alternativas possíveis. Ou esse homem era Deus, ou então ele era um louco ou algo pior. Podemos argumentá-lo taxando-o de louco, ou cuspir nele e matá-lo como um demônio. Ou podemos cair aos seus pés e chamá-lo de Senhor. Você não tem outra opção. Ou Ele é o seu Salvador, ou Ele é apenas mais um para você, ao lado de Gandhi, de Buda, de Allan Kardec, de quem quer que seja. Jesus, então, usa a imagem, lá no versículo 14, olha comigo. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Olha que interessante. Jesus pega o exemplo lá do Antigo Testamento. Sabe o que aconteceu lá? Em Números, esse é um relato de Números 21, 4-9. É que o povo murmurou diante de Deus de tal forma que Deus lançou o que a Bíblia descreve como serpentes abrasadoras, que começou a morder o povo e muita gente morreu. E o povo apavorado pediu a Moisés: Moisés, clame por nós. Então Moisés fez uma serpente de bronze e suspendeu essa serpente, e cada pessoa, depois de picada, se olhasse para aquela serpente, seria curada. A analogia que Jesus faz aqui é a analogia de alguém que seria levantado em um madeiro, em uma cruz. E que a única forma de você ser curado do veneno mortal que corre nas suas veias é você olhar para a cruz do Calvário. Se você olhar para outro lugar, você não vai encontrar essa cura. E é por isso que Jesus, então,
complementa dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Sim, o meu convite para você é, olha para a cruz. Olha para a cruz. Porque é só na cruz que a gente encontra a cura para o veneno da morte e da condenação eterna. Mas você tem que olhar para a cruz. Há 2 anos atrás eu estava dando um curso aqui de aconselhamento. E um pastor me perguntou, de uma outra denominação até, e ele disse, uma senhora veio me procurar, relatando o abuso sexual ao qual ela fora submetida. E ela me perguntou, onde é que estava Jesus quando eu estava sendo abusada? E aquele pastor olhou para mim e perguntou, o que eu digo, Adriano? Eu disse para ele, Jesus estava exatamente lá na cruz do Calvário, sofrendo a dor daquela mulher, carregando sobre ele um pecado que não era dele, padecendo uma morte que ele não merecia, para oferecer àquela mulher, a mim e a você e a qualquer um de nós, uma vida que eu não mereço, mas que pela graça bondosa de Deus, que enviou o seu Filho Jesus e pagou o preço perfeito por mim e por você, Ele manifesta sobre nós a sua cura. Olhe para a cruz de Jesus. Olhe para a cruz de Jesus. E aqui eu encerro dizendo o seguinte, nem o mais fervoroso dos ateus, e há muitos relatos na nossa história moderna, de gente firme na sua convicção de que não há Deus. Quando chega um momento da vida, quando as forças começam a ir embora, quando a morte começa a apresentar no horizonte dos nossos leitos, eu conheço muita gente que cai em desespero, em busca de algo que possa se segurar. Essa oferta é dada a você. Feche os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu quero que, por favor, você olhe para o seu coração, para que você não seja contado com aqueles que acham que são salvos, mas que receberão o terrível, o assustador, apartai-vos de mim. Nicodemos, tão perto e tão longe, admirava Cristo, mas parece que nunca se rendeu a Ele. E eu quero dar e convidar você a fazer essa análise do seu coração. E por favor, se renda aos pés do Senhor Jesus. Você não vai perder nada. Você só tem a ganhar. Olhe para o seu coração. Você é nascido de novo. O Senhor Jesus é o Senhor da sua vida. Não pague para ver. Não pague para ver. Pai Celestial, eu quero pedir ao Senhor pela vida de cada um que aqui está. Se há aqui pessoas que não experimentaram esse lavar regenerador, a saber, o novo nascimento em Jesus, eu peço ao Senhor que o teu Espírito soberano
sopra no coração daquele que é endurecido, daquele que é enganado, daquele que está perto, mas está longe. E que haja salvação na tua casa em nome de Jesus. Que haja salvação na tua casa em nome de Jesus. Muito obrigado por este momento. Muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado por tua graça. Muito obrigado pelo sacrifício feito por nós. Sangue derramado para nos oferecer um acesso ao Pai. E vida nova. Nova vida. Assim nós louvamos ao Senhor e agradecemos ao Senhor por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos.